Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo. Vamos então dar continuidade às lições aprendidas no Evangelho capítulo 11 de João. As lições extraídas sobre a história da ressurreição de Lázaro. Aqui nós aprendemos na lição número 1, que é apresentar-se diante de Deus as nossas petições, as nossas ansiedades, falar o que está acontecendo, né? E elas aqui mandaram informar a Jesus que não estava na cidade sobre a morte de Lázaro, não, sobre a enfermidade. Não deixa chegar no limite máximo, mas desde o princípio apresente ao Senhor tudo que se passa na sua vida. Ah, mas Deus sabe de tudo, Deus vê. Mas é importante, a palavra de Deus diz que nós temos que colocar para fora os nossos anseios, aquilo que se passa, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda, tá bom? Então, lição número 1 é apresentar-se diante de Deus em oração todas as suas ansiedades e preocupações. E hoje, na lição número 2, nós vamos ler sobre a segunda lição, nós vamos ler João capítulo 11, versículo 4 e 5. Está escrito assim, olha, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro, mas ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. E aí quando você vai lá para o versículo 17, então chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, ou seja, Jesus soube que Lázaro estava enfermo e ainda ficou 2 dias no lugar. A cidade era muito longe e quando ele chegou, havia 4 dias que Lázaro estava morto. Qual é a lição que nós vamos tirar disso? De que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Jesus sabia claramente que Lázaro estava morto, que quando ele disse para os seus discípulos, ainda lá naquela cidade, ele diz, Lázaro dorme. Aí os seus discípulos disseram, mestre, mas se ele dorme, deixa ele descansar. Jesus disse claramente, Lázaro está morto, mas vou eu lá despertá-lo do sono. Então Jesus, os projetos dele são muito maiores e ultrapassam o nosso entendimento, principalmente o entendimento racional, porque Jesus, ele é todo poderoso e age sobrenatural. Para Marta e Maria já tinha se acabado a esperança, já não tinha mais jeito, e elas se sentiram tão incomodadas, se sentiram que Jesus a abandonaram, que Jesus a deixaram de lado. Mas a palavra foi dizer logo no início que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aquela notícia, assim que ele soube, ele estava no controle de todas as coisas. E é isso que você tem que entender, que o tempo dele agir na sua vida, na sua causa, não é o seu tempo determinado. Que a nossa oração muitas vezes não é respondida de imediato, mas leva um tempo. E muitas vezes esse tempo permite que aconteça catástrofes, permite que chegue no limite, mas no nosso limite, não no limite de Deus, porque Deus é ilimitado, o seu poder, ele é além daquilo que nós podemos imaginar. Então ele age no tempo certo e na hora certa, tá? É a segunda lição que nós vamos aprender aí no Evangelho de João, capítulo 11. O primeiro, de que devemos apresentar diante dele. Segundo, saber que não é na mesma hora que nós poderemos ser respondidos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a certeza de que para Deus todas as coisas são possíveis, tá? Até mesmo sobrenatural. Até mesmo a morte, ela tem jeito para Cristo, tá? Se os seus sonhos se acabarem, os seus projetos, creia que Deus tem poder para ressuscitá-los. E ele, aquilo que você perdeu achando que perdeu de fato, pode ter sido um livramento da parte de Deus. E Deus tem coisa linda e maravilhosa para a sua vida, porque ele disse que ele veio naquele tempo certo para a glória do nome de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vá lá no canal, se inscreva, compartilhe, dá o seu joia e seja abençoado com a palavra de Deus. Vamos aprender juntos. Deus abençoe a sua vida.